mais um podcast. O episódio de hoje, o privilégio de receber o Rafael Landa, né? Uma referência em marketing imobiliário no Brasil, para a gente estar trocando uma ideia, né? Referente ao marketing, né? Nosso podcast aqui relacionado às incorporadoras, né? Landa, então já de bate-pronto aqui, né? Eu sei que tu, para quem acompanha o mercado imobiliário, né? Já conhece o Landa, né? Um profissional aí que já com um lastro aí no mercado, né? Com atuação, com grandes trabalhos, né? Mas, eventualmente, né, alguém que não conheça, dá o espaço aí para tuas boas-vindas e já contar uma breve a tua trajetória no mercado imobiliário aí. Tudo bem, Landa? Tudo jóia, Ramon. Obrigado pelo espaço, cara. Parabéns pelo Construindo Histórias. Essa ligação com as incorporadoras é fundamental para o nosso mercado, para a gente respirar, para a gente oxigenar, para a gente nutrir de novas visões, insights. E começaste muito, muito positivo com o Buzzarello, né? Acho que foi marcante, inclusive para mim, assistir o Buzzarello aqui no Construindo Histórias. Me espelho e aprendo muito com ele. E fico feliz de estar aqui contigo, Ramon, e com toda a turma do teu podcast. Eu vivo do mercado imobiliário há 14 anos, respiro marketing imobiliário há 14 anos, não sei viver sem mercado imobiliário há 14 anos, então passei por imobiliária, passei por portal imobiliário e hoje sou empreendedor, tenho empresa na parte de marketing imobiliário. Essa é a minha trajetória resumida aí, Ramon. Sim, sim. Show. Landa, igual eu te comentei, né? Eu propus aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? E trazer algumas reflexões, provocações, né? De profissionais aí que eu admiro, né? E que eu acompanho, que eu tenho como referência no marketing imobiliário. E tu é um deles, né? Então eu separei aqui três pensamentos, né? Três reflexões uma do Buzzarello, né? Outra do Guilherme Blumer e a gente finaliza com uma provocação também, uma reflexão que tu faz também que eu acho que é bem interessante. Aí a gente faz o nosso contexto aqui das incorporadoras, né? Para trazer a tua opinião, a tua visão de mercado. A primeira, Landa, como tu comentou ali, né? A gente teve o primeiro episódio aqui do podcast, a gente teve a oportunidade de bater um papo com o Buzzarello, né? E o Buzzarello, ele é muito daquelas frases, assim, né? Que uma frase dele te traz um ensinamento absurdo. E uma delas, né? Total, esse é o Buzzarello. Para a gente botar na mesa aqui, né? Que ele falou, Ramon, né? Mídia gera receita, né? CRM gera lucro, né? Então, nesse ponto de vista da jornada do cliente, né, Landa? Nesse contexto de incorporadora, né? Que, por exemplo, a gente falando para nossa audiência aqui, o podcast tá no YouTube, tá para o mundo, né? Mas aqui nós da Serra Gaúcha, né? Onde a força de vendas das incorporadoras é totalmente dependente, né, quase 100%, né, das parceiras das imobiliárias, né. Isso é algo que eu sei que tu sempre discute, né, tá sempre trazendo para a mesa, né, do ponto de vista como proporcionar essa melhor experiência para o cliente, né, porque de um lado está a incorporadora com o produto, né, então, digamos, jogou lá na prateleira e a gente sabe que às vezes nem sempre, né, na maioria das vezes, né, o corretor, né, a gestão da imobiliária não está bem alinhada essa conversa, né, de como é que eu vou jogo isso para o mercado para o cliente ter a experiência de ponta a ponta que proporcione uma experiência boa para o cliente, né. Então, assim, é uma coisa meio macro, né, mas fica livre para tu entrar num ponto onde é que tu acha que entende pontos de melhoria nessa jornada, nessa relação, né, incorporadora imobiliária, na jornada do cliente. Boa, Ramon. A jornada do cliente que envolve três clientes, né? A incorporadora, o corretor e o comprador final, basicamente. Talvez até tenha um quarto cliente, que é quem vai usar o produto, que às vezes não é o quem compra. Então, a gente está falando de quatro clientes, no mínimo, diferentes para se trabalhar do dia zero que se compra um terreno. E eu acho que a grande conversa aqui é a gente olhar primeiro, a jornada de produção de um produto imobiliário, casar essa jornada que tu sabe bem, Ramon, vai hoje em dia pelo menos 4 a 5 anos entre escolha de área. Beleza, a área é aquela, mas aquela área é vocacionada para o quê? E aí, a partir da vocação da área, se desenvolve o produto pensando, cara, quem vai comprar aqui vai comprar daqui 1 ano e meio e quem vai morar aqui nessa área vai morar daqui a uns 5 anos. Uhum. Olha o grande desafio que é casar os quatro públicos: o incorporador com interesse comercial, o corretor com interesse comercial, o comprador do produto com interesse de rentabilidade ou eventualmente moradia, e o usuário final, que pode ser o mesmo comprador ou uma outra pessoa que é a locatária daquele investidor. Então a gente tem aqui anseios, expectativas e desejos totalmente diferentes
para serem coordenados nos 5 anos que vão anteceder o dia zero desse produto estar pronto para morar. Pensa só nesse desafio. Então, quando a gente para olhar essa jornada de 5 anos, eu joguei 5 anos como média. Tem jornadas que são um pouco mais curtas, outras que são até mais lentas, dependendo das prefeituras, projetos, etc. Para nós, como marketing, o principal trabalho, e eu entendo que tu também Ramon, é identificar nesses públicos, nesses 4 públicos, todos esses anseios, desejos, expectativas para cada momento que vai acontecer. Para a incorporadora é o tempo inteiro. Para o corretor vai ser no momento que o projeto está em vias de ser lançado para o mercado. Que desejos que o corretor tem, que expectativas que ele tem a partir daquele produto que foi concebido para aquela região. E a partir do que o corretor entende, ele vai transmitir lá na ponta, e aí um outro grande desafio de marketing e principalmente de comunicação e de entendimento é aquilo que eu coloquei no produto como conceito, posicionamento, estratégia, ser lapidado na cabeça do time de vendas. Que a gente sabe, na prática, e eu abro aqui espaço para a gente debater com quem quiser trazer um ponto de vista diferente, pelo amor de Deus, traga. O grande desafio de uma agência, de uma equipe de marketing, de transformar o conceito e posicionamento do produto em algo que o corretor leva corretamente para o público final. Porque no fim do dia, a jogada é corretor com cliente final. Não é a incorporadora com cliente final, não é o construtor com cliente final, é o corretor ou a corretora lá na frente do cliente comprador e do cliente investidor. E esse elo entre sai a concepção de produto e estratégia e chega lá na ponta, ele tem diversos ruídos que hoje a gente tenta minimizar, trabalha para minimizar no dia a dia, mas de fato não enxergo em nenhum player hoje, nenhum jogador do mercado, alguém que conseguiu acertar 100% a mão de ponta a ponta. Então eu colocaria que jornada do cliente em 5 anos, para o ponto de vista incorporadora, é minimizar erros de comunicação, minimizar ruídos de entendimento de que produto é aquele, por que ele foi concebido daquele jeito e como é que ele chega na ponta final. Porque ainda também tem a expectativa da incorporadora em acertar a mão no produto para o timing correto, para o momento certo que o cliente vai comprar o produto. Que ela pensa o produto 2 anos antes, 3 anos antes. 3 anos depois que a pessoa vai morar ou vai investir lá, já talvez não seja a mesma expectativa da criação do produto. Então, para mim, os grandes desafios, e a gente tem que debater mais, e vamos conversar mais aqui hoje, Ramon, é acertar esse fluxo de ruídos e erros que acontecem entre um bastão e outro, uma passagem de bastão e outra. Não sei o que tu acha disso tudo, cara, com a tua visão. Eu acho que bem tu comentou, né, Landa, a comunicação, né, ela tá bem alinhada, né? Porque aí fica a conversa de eu falando de tangerina e eu falando de laranja, né? E isso aí, digamos, a gente avançando, digamos que em tese, de forma meio torta, como tu falou, né? Não estamos aqui querendo criar tipo, vamos para o debate, né? Mas da forma que é feita hoje, né? Avançou a jornada do cliente, né? Entendeu o produto, né? Aí a gente entra, aí sim, aquela questão do ponto de vista da incorporadora que não tem a sua house e que depende das imobiliárias, né? Ela acaba que ela não tem um controle desse cliente, né? Que hoje, desse lead, né? E aí a gente entra nessa questão da jornada, né, dos seus vários estágios, né, Landa, do cliente que entrou, mas não está no momento de compra, né, daí a gente entra já nessa reflexão do Buzzarello, né, que o CRM vai gerar lucro, né, então dentro desse contexto da jornada do cliente, do ponto de vista de marketing, né, mas de vendas do corretor, de ele ter esse entendimento hoje, né, dessa jornada do cliente, né, acredito que hoje esse é um ponto, é um calo nosso, né? Porque, de novo, né, a gente sabe, né, Lando, o corretor, enfim, vai performar, vai entrar, vai pagar os boletos, né, entra o dinheiro na conta se vender, né? Porém, essa ansiedade colocada na frente do cliente, a gente sabe que não vai dar bem, né? Então, como é que tu está vendo hoje isso nas incorporadoras, né, que tu tem feito trabalho, né, essa administração do relacionamento da incorporadora com a imobiliária nessa jornada do cliente que está procurando, né, tá passando a experiência, mas o corretor nessa ansiedade não respeita
aquela coisa de ouvir o cliente, né? Entender o momento de compra dele, né? Boa pergunta, Ramon. Acho que tem duas jornadas de cliente com base no que eu falei anteriormente. São 4 públicos: incorporadora, corretor, comprador e usuário do produto. São duas jornadas que a gente tem que pensar aqui. A jornada do comprador é uma, que é o que tu está falando dos anseios, dos desejos, do que ele está buscando para comprar como um produto imobiliário. Só que tem a jornada do cliente corretor. E eu entendo que o primeiro cliente da incorporadora é o corretor de imóveis. Se não for, tem alguma coisa que não foi bem pensada nessa estratégia. Então, a jornada desse cliente corretor de imóveis, como é a jornada dele? Que anseios que ele está sanando? É só dinheiro? É só uma comissão a qualquer custo? Ou existem outros anseios que eu posso sanar como incorporadora e aí trazer ele para jogar junto comigo e ele sendo o meu primeiro cliente, ele vai me fazer ser comprado lá no mercado? Então, para mim, na prática, é conduzir a jornada a partir da jornada do corretor. Qual é a jornada de compra, de venda, no caso de um corretor? Qual é a jornada dele como parte dessa história? E aí vai passar por envolvimento. Quando o Buzzarello fala que CRM gera lucro, ele está falando que gestão de relacionamento gera lucro. Gerir relacionamentos gera um lucro. A longo prazo, falo por experiência própria, acredito que tu também, Ramon, quando a gente nutre as nossas relações, sejam elas quais forem, pessoais, profissionais, saúde, com conversa, com novidades, com afetos que tragam a pessoa para perto de você, com aquilo que faça ela enxergar valor em você, automaticamente você tem lucros. Pode ser financeiro, no caso empresarial, como pode ser emocional, pode ser afetivo, quais forem os lucros que a gente quer colher aqui. Então, para mim, quando a gente nutre a relação do primeiro cliente da incorporadora, que é o corretor, a gente gera lucro para todas as partes, porque daí, a partir dele, eu tenho mais chances de botar esse produto corretamente no mercado, acertar mais a mão corretamente no comprador final, na experiência de compra, e não acelerar a jornada de compra do cliente, de quem é o cliente final lá. O cliente não, o cliente comprador. Então, eu entendo que é dessa forma que pode funcionar melhor. A gente, recentemente, essa semana, fizemos um churrasco num condomínio fechado lá em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. É da ZM Incorporadora, ela é uma cliente que também está aqui na casa. É uma estratégia que foi pensada pelo próprio Rodrigo, um dos donos da incorporadora, e se fez um churrasco para 180 corretores. Um churrasco no meio da obra de um condomínio fechado. Quem é o primeiro cliente dessa incorporadora? É o corretor. Não só pela forma de, vou fazer uma comida diferente, uma coisa que não é tão convencional, não é um meeting apenas, vamos lá fazer um meeting de lançamento. Cara, tem uma experiência dentro do próprio produto, onde ele está em obra, e o primeiro cuidado é com o cliente corretor. E a jornada que esse cliente corretor está vivendo. Porque ele está ansioso para vender, ele tá necessitado para botar dinheiro no bolso, ele precisa fazer negócio. Quem que pode ajudar ele? Quem cuida dele. Então, se a gente cuida dele a ponto de se relacionar, aproximar, dar ferramentas, dar recursos no encontro desse, não é só o churrasco. Tem vários recursos postos à mesa para o corretor utilizar. O uso do próprio produto, as ferramentas de marketing estão disponíveis entre vídeos, fotos, estratégias de anúncios e etc., até a parte de passar isso para o cliente fim, que é onde a incorporadora tem interesse e o corretor tem interesse. Só que a estratégia está baseada em primeiro a jornada do corretor, depois a jornada do cliente comprador. Bem pontuado, e começa pelo aquele desenho, né, de lá no início, né, que a gente comentou, né? Por isso que a gente fala, né, o marketing começa, pisei o pé no barro, né, Landa? Já tem que estar pensando, né? Hoje geralmente o produto está pronto, né? Chega na imobiliária, né? Tá aqui. Vende, né? Então, Irlanda, a gente sabe que essa questão do mercado imobiliário ele é muito local, né? Tu que tem uma visão Total. legal aí de Brasil, né? E como é que tu entende hoje esse relacionamento? Eu sei que dizer média é ruim, né? Mas de uma forma geral, como é que tu entende hoje esse relacionamento dessas incorporadoras que têm a sua força de venda 100% nas imobiliárias, né? Eles têm esse olhar claro, assim, sobre que
uma coisa é da boca para fora, né, de forma prática, né? Ações condizem com que é o corretor que está na ponta, é o corretor que está no centro, mas vamos apertar esse contexto, se realmente existem, né, boas práticas, de uma forma geral, um mercado maduro em relação à incorporadora, de olhar para o corretor realmente como primeiro cliente, alguém que não só, como tu comentou, né, tu colocou a situação de um churrasco, mas de outras ferramentas, tudo que dá para se oferecer para o corretor como primeiro cliente comprar o produto e fluir, né, o processo de venda. Cara, até fui resgatar ver se era isso. Achei o nome. Tem vários casos, Ramon. Vários casos de colocar o corretor como o primeiro cliente e transformar a experiência do corretor em algo que seja a melhor experiência para que, consequentemente, ele venda o que tu quer que ele venda e ele ganhe e você ganhe junto. Cara, eu vejo dois lados, assim, dois estilos acontecendo nesse momento daquilo que eu tenho acesso. Eu não tenho acesso a todo mundo, não tenho acesso a Tá? todas as incorporadoras, nem, mas daquilo que a gente está tendo acesso no Sudeste, Centro-Oeste, Sul e alguma coisa de Nordeste, tem dois lados. Existe o lado tradicional, que talvez tu vai te identificar muito, da incorporadora que diz que o corretor está no centro, mas na prática, na ação, ela fez um meeting de lançamento, ela disponibiliza material para o corretor vender o produto dela, ela, que mais? Faz ações que são já pautadas num tradicionalismo e numa forma talvez até antiga de fazer, que tá, eu faço um lançamento, eu boto eles numa sala, eles aprendem o produto, e aí eu nutro eles com material, e agora eu também dou bônus, boto dinheiro no bolso, e beleza. Mas isso é colocar o corretor no centro? E aí, para mim, é a grande questão, quando eu olho para o outro lado. Vou pegar um exemplo. Joy Incorporadora, que fica em Campo Grande. Deixa eu confirmar, é Campo Grande, isso. Procurem depois aí, Joy Incorporadora. O que eles cuidam quando eles falam em botar o cliente corretor no centro? Cara, do dia zero que aquele time de vendas vai fazer parte da parceria, existe um cuidado com cada um dos corretores que vão entrar para essa parceria. Existe uma loja nesse caso eles colocaram uma Lugano, a Lugano que é aqui da Serra Gaúcha, de chocolate quente, café e tudo mais, num plantão de vendas com acesso para o corretor utilizar também. Então eu cuido do corretor literalmente. Existe uma base de escola de treinamento e não apenas uma meeting ou fiz uma sequência de 2 treinamentos, chamei eles para um evento, botei café e paguei um treinamento. Não, existe uma escola de treinamento constante e que deixa esse profissional preparado para o mercado imobiliário. Quem faz isso é a co-incorporadora, porque na visão deles, eles colocaram o corretor no centro. Então, acho que o desafio, e eu convido todo mundo a se pensar e colocar em prática, é o que fazer concretamente para diferenciar a tua colocação de corretor no centro que não seja o mais do mesmo, que não seja apenas o meeting, apenas uma reunião, apenas o vou na imobiliária uma vez na semana fazer um agito ali no salão, enfim. Esses métodos até funcionam, eu não estou dizendo que não funcionam, mas eles já são bem ultrapassados no sentido de colocar o corretor no centro, cuidar do corretor, dar assistência financeira para o corretor, de enxergar o corretor como, cara, se eu deixar ele bem financeiramente, quando eu falo assistência financeira é consultoria, planejamento financeiro pessoal. Imagina uma incorporadora fazendo isso com o corretor. Sendo que o corretor, na verdade, ele é da imobiliária, não é nem dessa incorporadora necessariamente. Só que se passa dinheiro como uma parte dessa história, se dinheiro é uma parte dessa história, eu preciso também ajudar ele na parte financeira, no sentido consciência, planejamento, execução e tudo mais. Então, acho que tem esses dois lados que eu enxergo hoje de Centro-Oeste, Sul, Sudeste e alguma coisa de Nordeste. O lado convencional, que cuida de um certo modo tradicional e ali faz o que já se faz há muitos anos, e o lado um pouco mais disruptivo, um pouquinho mais à frente, que não, peraí, quando eu falo no centro, eu coloco o corretor no centro e começo a listar tudo que eu poderia fazer para ele, para que ele se torne meu cliente primeiro. Eu acho que essa é a grande visão na prática. Não, perfeito, André. E acredito que o que a gente estava falando aqui agora, né, casa, né, traz um contexto para o nosso próximo provocação aqui, né,
que de novo me fugiu o nome, né? Mas de repente tu lembra lá, que eu ouvi foi do Bloomer, né? Que ele comentou enfim, é um profissional do mercado imobiliário, né? Que falou que o mercado imobiliário, né, ele perde o jogo tão lentamente, né? Que ele acha que está ganhando, né? Então, isso vai muito, é meio forte às vezes para ouvir, né? De que essa resistência, né? Como tu falou, beleza, né? Aí eu trago uma outra frase que eu até citei num outro podcast, né? Que foi do Mariano Gomide, né? Lá da Betex, que ele falou: a gente precisa ser mais curioso, né? Sobre o nosso futuro do que orgulhoso do nosso passado, né? E eu acredito que o mercado imobiliário tem muito disso, né, Landa? Putz, eu tenho um lastro de entrega, de credibilidade, e ninguém está questionando que o cara é vitorioso, né? Mas esse olhar para frente, né, de que forma que eu posso melhorar, como tu falou, acho que é muito, eu também sou muito dessa linha, né, Landa, da incorporadora que tem a sua força de vendas da imobiliária, como é que tu está cuidando do teu primeiro cliente, né? Então, como é que tu também trazer a tua visão de mercado, a tua experiência, né? O que que tu entende, essas barreiras, né? Essa resistência, se é inovação, ou se é a mudança, né? Enfim, toda essa salada que eu te joguei agora aí, como é que tu visualiza isso, mano? Não correr riscos é perigoso, Ramon. Acho que essa é uma frase que também serve para esse contexto, porque quando a gente não pensa nem em correr riscos e fica tão tradicional, tão no conforto do que eu já sei fazer, acaba sendo muito perigoso para a tua transformação, para essa coisa do deixar de inovar, de deixar de trazer coisas que podem funcionar diferentes dentro da minha incorporadora. Então, quando eu penso num mercado tradicional, como alguns casos, pegar interior do Rio Grande do Sul tem alguma coisa tradicional, a própria Serra Gaúcha tem um lado um pouco mais tradicional de se fazer, tem muito a ver com conservadorismo que é o mercado imobiliário. Só que o conservadorismo nato, ele não corre riscos em nenhum momento, ou se ele corre um risco extremamente calculado. E a meu convite é, qual é o risco não tão calculado que tu poderia experimentar? Talvez uma fração da tua receita, da tua orçamento, seja para esse risco não calculado. Porque se for fazer tudo previamente calculado, a inovação ela não anda junto. Ela vai fazer assim. Então tá. Então a inovação não tem a ver com risco, a inovação tem a ver com outra coisa. Agora, quando eu paro para desenvolver uma nova leitura de corretor no centro e não arrisco fazer coisas diferentes porque eu tenho medo que esse corretor vá vender só outros produtos, não vai vender o meu. Porque eu tenho medo que esse corretor leve toda essa experiência para outra incorporadora e não para a minha. Quando eu começo a pôr essas barreiras, a barreira da inovação ela está ali pronta. Não vou por conta desses riscos, por conta desses medos. Então, construir, Ramon, na cabeça de quem é incorporador, de quem está produzindo o produto imobiliário, que o corretor no centro pode fazer a diferença que ele está esperando, contanto que ele corra riscos de fazer diferente com esse corretor a ponto dessa diferença fazer resultado. Pode ser que aquele corretor leve para outros lugares. Faz parte do jogo, faz parte do risco. Mas ao mesmo tempo a colheita pode ser tão mais agradável e mais interessante para ambas as partes quando a gente coloca esse tempero do risco, o tempero da inovação, vamos dizer assim, para o corretor que é cliente da incorporadora e não para o corretor que é só um parceiro da incorporadora. Exato. E de novo, Nanda, eu trago esse assunto aqui para a mesa, né? E eu falando, e eu sempre compartilho, né? Há 5 anos, estamos gravando esse podcast aqui em 2023, né? Porque o vídeo vai ficar 2023. eterno, né? O áudio, né? Mas então, uma das coisas que mais me assustaram no mercado, né, foi isso, né, porque pelo menos a minha realidade, a incorporadora, né, controla, digamos, um produto, né, só que ela não controla a venda, né. Quer dizer, a venda é consequência, né, das atividades, mas é nesse aspecto e o respeito máximo para o incorporador, né, ainda mais no Brasil, né, pela coragem, como tu falou, estamos falando de uma janela de 5, 6 anos, né, joga um dinheirão e não é pouco, né, Lando, na frente, Nós né. não estamos de jeito nenhum tirando todo esse mérito e, cara, pelo amor de Deus, quem é a gente para falar se a gente nem constrói, né? Então, não é isso. Não é isso. O nosso papel aqui é provocar. É Exato. provocar quem faz. Porque às vezes eu sempre gosto também de colocar isso, né, Landa? Mas sempre é importante a gente deixar isso claro, né, para o incorporador que está nos vendo, que o respeito é máximo, é só uma visão de quem também está no dia a dia, assim como tu tem os teus clientes, né? A gente está todo dia vivenciando o mercado, ou é do corretor, é do dono da imobiliária, né? Eventualmente é conversando com o cliente final, né? Essa dinâmica do mercado
tem um, agora me fugiu o nome, mas uma imobiliária também de Londrina que fala muito dessa relação próxima, né, do imobiliário, da incorporadora, né? Às vezes eu vejo a coisa muito por setores, né? Tá, até aqui sou eu, agora aqui é tu, Aqui agora para lá. o cliente não vê isso. Não, o Então, cliente é uma coisa só, né? Para o então comprador, né? isso vai bem de encontro, mas enfim, é uma questão do mercado, né? E Lando, uma outra questão agora a trazer, né, é algo também que tu traz, né, e eu também vou nessa linha, né, de a gente ter essa visão macro do marketing, né, que é o marketing 360, né. Hoje, no mundo cada vez mais ainda se fala essa questão das ferramentas, né, digital, não se discute a entrega, as facilidades que ela proporciona, né, mas às vezes a gente vê que é uma coisa ou outra, não, é o digital, é o off, né, hoje tem muito essa questão das mídias, né, o vídeo, né, e às vezes fica numa visão, dá um passo para trás e na visão macro, né, que tu traz a importância de tu ter uma visão 360 do teu marketing para não deixar a ponta solta, né? Então, o que tu puder também compartilhar dessa tua visão geral, né, do ponto de vista de uma incorporadora, ter essa visão, né, e compartilhar e ter essa ideia de todos os pontos que vão atacar, né? Porque aquela coisa, o marketing não é um departamento, né, Landa? É a empresa. Não. Então, Não. então ter essa visão que tudo afeta, né? A experiência com o financeiro, a experiência que chegou no atendimento, a experiência de quem é que está atendendo no corretor, teu primeiro cliente, né? Enfim, jogo para ti para tu trazer para a gente essa visão, porque eu tô alinhado demais também com essa visão macro aí, 360. Legal, Ramon. Acho que a visão macro ela é enxergar desde antes de uma pessoa virar lead no sistema de CRM até uma pessoa estar morando no teu empreendimento depois de 5 anos e ela está gerando suporte técnico eventualmente para o teu produto. Então a visão que a gente fala 360 para a incorporadora é de ponta a ponta mesmo. Fala, cara, desde descoberta de que eu estou precisando talvez comprar um apartamento novo, uma casa nova, até depois de 5, 6 anos que eu mudei para aquele imóvel daquela incorporadora. A visão 360 passa por esse ambiente todo de jornada que eventualmente vão aí 6, 7 anos de conversa entre uma incorporadora e uma pessoa que comprou aquele apartamento, aquela casa. Então, quando a gente fala 360, Ramon, acho que tem muito a ver com pensar do lado do cliente, comprador, o que ele vai experimentar durante esses 6, 7 anos. E não se concentrar apenas em uma forma, em um jeito, ou em um canal, ou em uma mídia, e deixar de atender toda essa experiência que vai acontecer. Vai passar por busca, vai passar por decisão dentro da busca, vai passar por documentação, vai passar por assinatura, depois vai passar por entrega, depois vai passar por mudança para aquele imóvel. Em cada um desses momentos, eu tenho que ter mapeado e, depois de mapeado, estruturado ações para encaixar naquela experiência, naquele momento de experiência. Porque a pessoa do lado de lá, ela vai viver a experiência. Não importa se vai ser boa ou ruim, ela vai viver aquela experiência na jornada inteira. A preocupação, eu penso nós, de marketing, aí pensando muito viés de marketing para a incorporadora, é tornar ao máximo memorável essa experiência. Memorável que a pessoa lembre com muita vontade. Fala, cara, quando eu cheguei naquele apartamento, no dia que eu mudei com a minha família, tinha uma cesta de café da manhã lá dentro. Isso é pensar 360. Não é só o e-mail marketing que disparou para esse potencial novo comprador. Não é só a ação que eu fiz com o corretor A, B ou C para gerar uma nova venda. É o 360, é olhar para toda a cadeia de clientes que está girando dentro da incorporadora. Tomar esse cuidado com cada etapa de experiência. É mais ou menos nessa linha que a gente atua na parte de incorporadoras para atender as brechas de experiência e falar assim, cara, nessa experiência pode ser memorável. De alguma forma poderia se construir algo memorável aqui. Isso aí, né, quando tu falou mapear a jornada, né, ter esses processos, esses indicadores e fazer a gestão, né, porque às vezes, como tu falou, não é algo, né, que tu vai instalar e às vezes é do dia para a noite, né, então carece precisa de um tempo para a coisa ganhar corpo
e trazer resultado, né? Às vezes tu fez, não funcionou, para, né? Então, essa questão da gestão, né? Que daí no fim, como se costuma, né, Landa? No final do dia, a gestão, né? Porque No fim do dia, gestão. E clareza do que é resultado. Porque exato. que a gente às vezes pensa que o único tipo de resultado mensurável é a receita e o dinheiro diretamente no bolso. Mas eu pergunto, um depoimento de vida de alguém falando por 3, 4 parágrafos de texto, dizendo que a tua incorporadora foi muito boa, desculpa, quase ia usar um termo aqui, mas foi muito, muito, muito marcante na vida dela. E que ela registra isso em texto. Isso não é resultado? Eu acho que mensurar resultado é importante, mas saber o que é resultado para mensurar também é importante. Exato. Não, muito bom. Landa, aquela coisa, né? Papo bom vai rendendo, né? E para respeitar a tua agenda, aí também a gente se propôs ali para a gente trocar nesses tópicos, né? Eu acredito que a gente levantou algumas questões aqui para quem nos assistir aí também trazer alguma reflexão, né? Porque é isso que a gente que vive o mercado quer, né? Então, deixar o espaço final aí para tuas considerações, né? Te agradecer mais uma vez aí pelo teu tempo, para trocar essa ideia, né? E fica também aberto alguma mensagem, né? Alguma coisa que tu entenda o momento que a gente está vivendo aí, para o incorporador que está nos assistindo, algumas questões, o que ele tem que estar olhando para a operação dele, a gente já falou algumas questões, né? Mas enfim, fica aberto para tu fazer alguma colocação que tu entenda que a gente acabou não apontando aqui. Boa, obrigado, Ramon. Fico aberto também para conversar, para a gente debater mais sobre esses 3 grandes tópicos que a gente conversou aqui. O corretor no centro e ele sendo o cliente primeiro. Antes do comprador final, o corretor como jornada de compra, o corretor como jornada de experiência, não apenas como parceiro. Então, a minha mensagem é muito em cima dessa busca de transforma esse corretor no teu primeiro cliente. Depois que tu tem ele mapeado, ele tem desenhado como teu primeiro cliente, desenvolve atitudes que representem que ele é teu primeiro cliente. Não apenas diga, desenvolva essas atitudes nas mínimos detalhes, não é no macro, não é numa postagem no Instagram, é na prática para o time que está ali perto de você. Se tem 13 imobiliárias perto, se tem 5, se tem 30 corretores, se tem 60, se tem 10, valoriza esse time, bota ele no centro com atitude, não apenas com as palavras. E a partir dessa atitude, cuida daí da segunda parte, que é a jornada da compra lá do cliente comprador final. O que vai acontecer do dia 0 do lead ao 6º ano depois que ele já está morando no teu empreendimento. Cuida dessa experiência, porque cada momento dela vai acontecer uma experiência. A questão vai ser positiva, neutra ou negativa? Vai ser marcante ou vai ser decepcionante? Cabe a nós, juntos aí com o incorporador, mapear e fazer atitudes que sejam marcantes e que sejam positivas na vida dessas pessoas. Para mim, eu me preocuparia em cuidar desses 2 grandes elementos, Ramon. Corretor no centro, sendo o meu primeiro cliente, e jornada da ponta a ponta da compra, da experiência do lead à moradia depois de 6 anos, cuidada nos mínimos detalhes para ser uma experiência memorável, positiva e marcante na vida dele. Muito bom. Landa, então mais uma vez, brigadão pelo espaço, né, para a gente fazer esse bate-papo aí, quem sabe rola algumas próximas, né? Com Mas, certeza. obrigado Sim, pelo sim. papo aí, acredito que agregou bastante quem nos acompanhando. Bom, então esse foi mais um episódio do Construindo Histórias, né, um podcast das incorporadoras. Fiquem ligados que nos próximos episódios, né, que a gente vai estar